Gente, boa tarde para todos, né? Que bom tê-los aqui conosco. Seja bem-vindo, todo mundo que entrou aqui na nossa sala para o nosso estudo do grupo da família nessa tarde de sábado, tarde de sol, início de veranico aqui do nosso verão carioca, né? Hoje a gente tem a presença do nosso companheiro Mauro Araújo, do Grupo Espírita Francisco de Assis, da Ilha, e vai nos falar sobre um tema muito interessante, né? Que é Adão e Eva, a origem da humanidade. Então, hoje a nossa reflexão será sobre esse tema. A gente encontra esse assunto também na Gênese, que é um livro que nós estamos também estudando, né? Esse ano, e agora, nesse mês de janeiro, a gente teve temas alternativos. Eu vou pedir à nossa companheira Janaína para fazer a leitura da nossa ambientação e em seguida vamos fazer a prece. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Agradecer ao Mauro por mais um momento, né, de estudo, de reflexão. E a página de hoje ela foi tirada a resposta da questão 185 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? E os espíritos responderam: os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior, e a própria terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornados bons. É assim que as raças que hoje povoam a terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outra ainda mais grosseiras. Então, vamos fazer a nossa prece de tarde, né? Para a gente começar nossos trabalhos. Querido Mestre, nosso irmão, Jesus, agradecemos por esse dia, pela oportunidade desta tarde, a presença do nosso companheiro Mauro, que ele seja bem inspirado pelos nossos amigos espirituais e que a nossa tarde de estudo seja uma tarde agradável, reflexiva para todos nós, para que fiquemos bem melhor após esse estudo do que antes, para que a ocupação de nossas mentes e também de nossas emoções nos fortaleçam para a nossa caminhada na Terra. Envolver a todos nós, envolver os companheiros que necessitam de Ti, que vivem um momento de transformação, de aprendizado, que passam pelas suas angústias, que passam pelos tormentos da vida, que são naturais e que nos levam a reflexões e a transformações. Muito obrigado, Mestre amado, por tudo, pela sua presença quando esteve aqui conosco, pelas lições que nos deixastes e por ser o nosso irmão maior que vela por todos nós que habitamos este orbe. Muito obrigado por tudo. Então, queridos, vamos agora ouvir nosso companheiro Mauro, que a gente possa ter uma boa tarde de estudo. Quem quiser fazer perguntinha, responder as perguntas dele, já sabe que é só acionar o áudio ou a câmera, tá bom? Então, Mauro, pode começar, estamos aqui. Pode sabatinar todo mundo, pode botar todo mundo para falar, que a gente está pronto. Tá bom, meus amigos. É um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês sobre esse tema tão interessante. Adão e Eva, a origem da humanidade. É um tema interessante, por incrível que pareça, muito atual, porque a gente tem várias discussões em vários lugares do mundo a respeito dessas questões da origem da humanidade. Quem imaginava que a teoria da evolução, que foi proposta da origem das espécies, que foi proposta por Darwin, era uma coisa que já estava inteiramente dada e aceita? Na verdade, não é assim. Existem várias pessoas que continuam defendendo as ideias criacionistas. Defendendo as ideias criacionistas literalmente.
no sentido de que o mundo, sim, foi criado em 6 dias, e isso não é uma figura de linguagem. As pessoas realmente acreditam nessa possibilidade. Como é que essa coisa surge, então? Surge, evidentemente, pelo primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, em que vai dizer como foi o processo da criação do mundo. O processo da criação do mundo e o processo da criação do homem. E aí, sobre isso, como o assunto é bastante interessante, e a gente ouve falar do criacionismo, mas ouve falar por alto. Ouve falar até de discussões que existem de forma muito séria em outros países, a ponto de pais, por exemplo, entrarem com medidas judiciais contra determinadas escolas que ensinam a teoria da evolução, fazendo com que a teoria do criacionismo possa ser ensinada também. Então, como nós vimos, isso daí aparece no livro do Gênesis, e eu pude ler uma série de coisas bastante interessantes. Como a gente ouve falar do criacionismo baseado no que está na Bíblia, e às vezes por alto, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu, que é evangélico, ele é adventista, e ele, apesar de ser uma pessoa da ciência, ser um médico, ele é criacionista. Ele acredita, pela sua religião, na Bíblia como a palavra realmente de Deus, sem defeitos, e com isso ele aborda a questão do criacionismo. Eu perguntei, mas escuta, como é que a gente pode entender o criacionismo tendo como base as ideias científicas que apareceram depois? E ele traz uma série de argumentos que, do ponto de vista dele, fazem todo sentido para embasar o criacionismo. Adão, Eva, como pessoas físicas, como realmente personagens históricos que existiram. E nós vamos ver isso ao longo aqui da nossa conversa. Mas uma coisa mais interessante ainda que eu já vi, que eu não sabia, eu já tinha ouvido falar muito por alto, é que existem aqueles que defendem que no processo da criação do homem, Eva não foi a primeira mulher. Eva não foi a primeira mulher que existiu. Adão, na verdade, teve uma companheira anterior e que não está citada na Bíblia, no Antigo Testamento que nós utilizamos, ou que nós conhecemos, mas sim está citado em uma série de tradições e escritos judaicos, dos quais, de certa forma, o nosso Antigo Testamento veio. Alguém já tinha ouvido falar disso alguma vez? Que, na verdade, Eva não foi a primeira mulher? Eu já ouvi falar, tá? Já ouviu falar, né? Sim, da Lilith. Essa seria a minha pergunta para você também e para o pessoal. Ok? Tá? Porque tem mais ou menos uns 2 meses eu estava conversando com meu irmão na rodada de amizade assim, todo mundo espírita, e alguém levantou essa hipótese. Eu falei, olha, eu nunca ouvi falar disso. Eu falei, caraca, aí apareceu a Lilith. Então me deram como referência o Clóvis Nunes, aquele pesquisador espírita. Só que é longo, tá? Então estou ouvindo dele várias palestras que já foram gravadas e tudo mais, e eu ainda não cheguei na Lilith, onde está realmente embasada essa situação. Mas ele confirma que teve realmente a Lilith antes da Eva. Exatamente. É por aí mesmo, Rui. Antes da Eva teve uma mulher chamada Lilith. E isso é interessante porque alguns advogam, inclusive, que a gente, apesar do nome dela não estar no livro do Gênesis, a gente encontraria alguns indícios nas escrituras aqui, e eu, lendo sobre isso, separei 2 trechos aqui no livro do Gênesis, que dariam a entender que, na verdade, teria havido alguém antes da Eva. Seria essa mulher chamada Lilith, que, diferente de Eva, não foi criada a partir da costela de Adão, como a história bíblica nos mostra, nos ensina, mas que ela havia sido criada como Adão, também do limo da terra, também do pó. E os dois, como foram criados a partir do pó, eles tinham uma relação de igualdade. E Adão, segundo essas histórias judaicas, Adão queria exercer predomínio sobre Lilith, queria mandar nela, se a gente pode dizer assim, e Lilith, por se considerar igual a Adão, não aceitava essa predominância, queria ser tratada como uma igual, e, insistindo nisso, eles se desentendem, e Lilith vai embora do Jardim do Éden. Segundo as histórias judaicas, vai para o Mar Vermelho
e lá ela fica, e lá ela acaba encontrando demônios e tudo mais. A história é longa, né? Mas, como o Rui falou, a história é bem longa. Mas teria havido, antes de Eva, segundo as histórias judaicas, essa mulher chamada Lilith, que foi criada como Adão a partir do barro da terra. E eu separei 2 versículos aqui que, teoricamente, falariam a favor de Lilith, quando diz assim, né? É o capítulo 1 do Gênesis, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que isso quer dizer? Na verdade, dá a impressão de que homem e mulher foram criados ali ao mesmo tempo, foram criados juntos. Mas, quando a gente vê depois, na continuidade aqui do livro do Gênesis, no capítulo 2, primeiro fala da formação do homem, depois fala da formação da mulher, como se a mulher tivesse vindo depois. Mas nesse versículo dá a entender ou dá a ideia de que os dois teriam sido criados juntos. E aí, na formação da mulher, diz aqui o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Disse então o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, quando Adão diz, segundo a história bíblica, esta, afinal, é osso dos meus ossos, ou seja, essa me pertence, essa finalmente, afinal, é uma que vai, talvez, ficar a mim submetida. Isso, segundo alguns comentaristas, também tenderia a apoiar a ideia de Lilith, dizendo que, na verdade, se essa, afinal, é osso dos meus ossos, teria havido alguém antes que não teria sido osso dos ossos, porque, na verdade, segundo a lenda, Lilith não foi criada a partir da costela de nenhuma parte de Adão. Ela foi criada a partir do pó da terra, do barro, como Adão foi. E isso é interessante porque, de certa forma, isso condiz com as ideias da época, uma sociedade, evidentemente, o livro do Gênesis vem do povo judaico, uma sociedade patriarcal, machista, e que não aceitava essa igualdade entre homem e mulher. Imaginam, então, que essa história de Lilith foi retirada da tradição justamente por conta da questão das ideias patriarcais e machistas da época. Isso é bem interessante, porque então teria havido, isso evidentemente é especulação, teria havido essa mulher antes da Eva, que, como o Rui falou, o nome dela é Lilith. Segundo isso, Lilith depois teria então se associado a demônios, teria tido filhos deles, e Lilith também, segundo a mitologia judaica, ela continua levando vida de recém-nascidos e tudo mais. Enfim, tudo isso faz parte da mitologia, mas isso é uma história que eu não conhecia e achei bastante interessante aprender essa história sobre Lilith, né? Como é que a gente, então, entende a ideia da criação? Adão e Eva realmente existiram? Os criacionistas acreditam que sim. Eles acreditam que Adão e Eva foram pessoas reais, seres históricos, que viveram e tiveram os seus filhos. E aí nós temos, como vocês conhecem, certamente já ouviram falar da história de Adão e Eva, que tiveram filhos, tiveram Caim e Abel. Caim e Abel trabalhavam. Na verdade, Adão e Eva não tiveram filhos até que foram expulsos do Jardim do Éden. Deus povoou o Jardim do Éden de várias árvores, entre eles a árvore do bem e do mal, a árvore da ciência, e disse a Adão e Eva que eles poderiam comer de qualquer fruto, menos daquela árvore do bem e do mal, porque se eles comessem daquele fruto, certamente eles morreriam.
mas aparece a serpente no Jardim do Éden, serpente que, pelas escrituras, teria uma conformação física diferente daquela que nós conhecemos, das cobras. A serpente, de alguma forma, convence a mulher, Eva, a comer daquele fruto da árvore do bem e do mal, falando que, não, certamente se você comer daquele fruto, você não morrerá. Eva pega o fruto, come e dá a Adão, que também come do fruto. Nesse momento, os dois percebem que estão nus, que estão sem roupa, eles não tinham essa noção. Escutam a voz de Deus que estaria passeando no Jardim do Éden e se escondem por estarem sem roupa. Quando eles estão nessa situação, Deus chama por Adão, e Adão se esconde e diz que não quer aparecer porque ele está daquele jeito, ele está nu. E Deus pergunta, mas quem disse a vocês que você estava assim? E se desenrola todo um diálogo ali. Deus percebe que eles haviam comido do fruto daquela árvore e acaba expulsando Adão e Eva do Jardim do Éden, tendo deixado um anjo, um querubim, com uma espada flamejante para impedir que eles voltassem para lá. Disse que Adão ia tirar o fruto ia ter o fruto do seu trabalho com o suor do seu rosto e que a mulher daria luz a seus descendentes com dores. Depois que eles saem do Jardim do Éden, e não antes, Adão e Eva têm filhos, os dois mais famosos, Caim e Abel. Como na história que todo mundo conhece, Abel era criador de ovelhas, enquanto que Caim era agricultor. E as oferendas que Abel fazia a Deus eram mais agradáveis do que Caim fazia. E Caim, ciumento, resolve matar Abel. Nisso, Deus percebe o que Caim fez, Caim foge, e para onde ele vai? Ele vai encontrar outras pessoas, encontra sua esposa, lá ele se casa, forma família e começa a ter descendentes. E aí temos um outro problema no livro do Gênesis. Afinal de contas, Adão e Eva, Caim e Abel, uma família de 4. Caim matou Abel, foge, e por lugar para onde ele vai, ele funda uma cidade e encontra lá a sua esposa. Ora, se havia apenas 4 pessoas no Jardim do Éden, uma morreu, Caim foge e encontra uma esposa, de onde veio a esposa de Caim? Essa é uma pergunta que eu levanto aqui também, e é uma questão bastante interessante no livro do Gênesis. O que vocês acham? Se fosse só os 3, né, aí ia ser uma relação incestuosa, porque já pensou o filho e a mãe tendo um filho? Assim, naturalmente, eu entendo isso como sendo uma metáfora, né? Uma história contada para explicar a origem de um povo, mas não que houvessem apenas Caim e Abel e Adão e Eva no paraíso. É uma alegoria, uma história, como tem várias histórias que explicam a origem da humanidade, né? Dentro dos vários povos e das várias culturas que a gente encontra por aí. Certo. Mas aqueles que acreditam em Caim, Abel, Adão e Eva como personagens verdadeiros, como os criacionistas, dão uma explicação para isso. Que explicação seria? O que vocês sugerem? O Matheus escreveu aqui, no chat, vou botar aqui que é para ler melhor. Ele escreveu, se levarmos ao pé da letra, seria contrário à lei de Deus. Foi o que ele botou. Seria contrário à lei de Deus. O quê? O relacionamento entre parentes, ele está dizendo? Seria isso? No caso, sim, né? A mãe e o filho, né? Não é nesse sentido. É no sentido de que se está dado, né, que são só 3 pessoas que foram criadas, não é possível, do nada, né, você criar seres humanos, né? A própria criação, como é desenhada do barro, né, seria contrário se a gente compreende as leis que regem a natureza, né? Sim. Então, Deus precisaria fazer um milagre, o que seria contrário às suas próprias leis. Mas com relação à pergunta, eu desconheço. Uhum. Mas alguém tem alguma ideia sobre isso? A história é interessante. O que alguém mais sugere? Ninguém levanta nenhuma hipótese? Então, vamos tentar uma explicação aqui no livro do Gênesis, né? Porque, assim, o livro do Gênesis diz que Eva teve Caim e Abel, não cita filhos depois, mas
também não cita que não teve, porque mais adiante o livro do Gênesis vai dizer que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. No versículo 25 do capítulo 4 do livro do Gênesis, diz assim: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Então, o livro do Gênesis fala de Caim, de Abel e depois de Sete, que teria nascido depois da morte de Abel. Não fala de filhos nesse intervalo, mas também não fala que eles não aconteceram. Então, parece que sim, os criacionistas... a Lourdes ali fala que também acha que são metáforas, né? Essa é uma interpretação. Várias correntes cristãs acreditam no livro do Gênesis realmente como metáfora, mas nem todas. Aqueles criacionistas acham que realmente são coisas literais, houve essas pessoas efetivamente e que deram origem à humanidade. Então, teria havido o nascimento de outras pessoas entre o nascimento de Abel e Sete, e, na verdade, essas pessoas, evidentemente, não havia outro jeito, moçada. Elas se reproduziam entre si. Então, teria havido casamento, sim, entre irmãos, casamento, né, reprodução entre tio e sobrinha, avô e neto, até porque o livro do Gênesis vai comentando que esses personagens, eles viviam muito tempo. Adão viveu 900 e 300 anos. E enquanto Adão viveu, teve filhos e filhas. Então, as pessoas iam se reproduzindo e, na verdade, no início, a reprodução se dava dentro da mesma família. Depois, no Antigo Testamento, lá adiante, é que essa prática, né, de irmãos, por exemplo, parentes muito próximos se reproduzirem, se relacionarem sexualmente, é proibida pela lei. Mas antes disso, não havia essa proibição. Então, o que se imagina? Que entre o nascimento de Caim e Abel e até o de Sete, Adão e Eva tiveram outros filhos que se reproduziram, que foram para outros lugares. Então, quando Caim fugiu e foi para outro lugar, lá ele encontrou outras pessoas que lá já haviam da sua própria família, na verdade. Netos, sei lá, ele era tio, bisavô, tio, avô daquela galera, sei lá o que ele era, e aí ele encontrou outras pessoas lá ele encontrou uma esposa e começou a ter também a sua descendência. Então, no começo, sim, era uma família só e as pessoas certamente casavam entre si, né? Então, essa é uma questão interessante aí sobre a ideia do Gênesis, né? Mas falando um pouco mais sobre isso, eu comentei com vocês que eu tinha tido a oportunidade de conversar com um colega criacionista para saber como é que ele encarava essas coisas, como é que isso ficava, né? Adão e Eva, personagens reais. E também tem uma outra... E aí a Rosa faz um comentário dizendo que alguns teólogos defendem que na época havia uma pureza no sangue que permitia isso. É verdade, é verdade. Alguns, na verdade, foi o Lucas que escreveu. Sim, que não havia esse risco de doenças genéticas nesses primeiros tempos da humanidade. É verdade, eu também tive a oportunidade de ler sobre isso, Lucas. Teu comentário é muito interessante. E eu não sei se vocês já ouviram falar em alguma coisa que, de alguma forma, se aproxima do criacionismo, que é a teoria do design inteligente. O que é isso? A teoria do design inteligente é uma teoria que fala a respeito de que os seres vivos são tão complexos, eles têm uma organização, uma arquitetura tão elaborada, que seria complicado a gente imaginar que eles se formariam só pela seleção natural, que eles se formariam só pela força das coisas, só pela sobrevivência do mais apto. E que deveria haver algum planejamento inteligente, portanto, um design, um desenho inteligente por trás disso. A esses defensores do design inteligente, eles dizem que provavelmente houve um planejamento, houve um planejador, um projetista, embora não o denominem, não sabem quem projetou. Mas, então, esses são adeptos do design inteligente. Enquanto aqueles que são criacionistas acreditam na mesma coisa que o design inteligente, que foi tudo planejado, evidentemente, mas que, sim, houve um Deus criador que interviu na criação e fez com que as coisas todas, como nós conhecemos, acontecessem.
E aí eu perguntei para esse meu amigo, né, escuta, será que a gente não poderia encarar a coisa de uma seguinte forma? Acreditando em Deus, evidentemente, acreditando no seu poder, nas leis divinas, seguindo o seu curso, em que realmente houve uma ação divina, mas dentro das leis, e que as espécies foram se sucedendo, como a ciência propõe, mas tudo sob esse direcionamento divino. Será que a gente não poderia considerar o criacionismo assim e considerar Adão, Eva e o que tem no Gênesis como uma metáfora, né? Como uma alegoria? Várias correntes cristãs, inclusive a Igreja Católica, falam disso, né? A Igreja Católica comenta que o livro do Gênesis é o que eles chamam do grande poema da criação, ou seja, como um poema está cheio de linguagem figurada, cheio de linguagem metafórica, não leiam Adão e Eva literalmente. E aí, a argumentação desse meu amigo, e vou trazer a posição dele para vocês, que é bem interessante, como eu falei, ele é evangélico, ele é adventista, e ele acredita no seguinte, olha, Mauro, não dá para combinar evolução com criação, pelo seguinte, vejam bem o argumento dele, né? O que ele escreveu, o que ele me disse? Pelo seguinte, no caso da criação, quando os seres humanos foram criados, especificamente Adão e Eva, eles foram criados para serem imortais. Eles foram criados para viver para sempre. Mas a desobediência às ordens de Deus, desobediência essa que está retratada no fato de comerem lá o fruto da árvore, e é interessante notar, né? A gente geralmente ouve falar da história da maçã, mas, na verdade, pelas escrituras, sabe-se que é um fruto. Não tem nada ali que indique que foi especificamente uma maçã. Então, sabe-se que a árvore produziu um determinado fruto, não se sabe qual é. Então, a maçã aí é só mais um conto da carochinha. Então, os seres humanos, Adão e Eva, foram criados para viver para sempre naquele estado de gozo do Jardim do Éden, naquele estado de felicidade permanente. Como eles desobedeceram, a punição que eles receberam foi o fato de se tornarem mortais. Eles passariam a morrer a partir dali, apesar de terem vivido muito, muito, muito tempo. Como eu comentei, Adão viveu 930 anos. Então, segundo a visão dele, na Bíblia, a morte é a grande inimiga. Depois do livro do Gênesis, começa o que ele chama na Bíblia do plano de salvação de Deus, com a vinda de Jesus, e que Jesus, ele próprio ressuscitado, e que no final dos tempos vai voltar para acabar definitivamente com a morte, que é essa inimiga. Então, na visão deles, o que eles acham? Bom, na criação, a morte é inimiga, porque ela foi dada como punição. Na evolução, na teoria da evolução, não. Na teoria da evolução, a morte faz parte do processo. A morte, como ele comentou para mim, é uma ajudadora, porque é a partir da morte dos indivíduos que as espécies vão se selecionando. Enquanto que na visão da criação, a morte tem que ser eliminada, na visão da evolução, a morte é alguma coisa que faz parte do processo. Então, não dá para conciliar criação com evolução. Ou se acredita em uma coisa, ou se acredita em outra. E aí Janaína comentou que nós somos melhores do que eles, porque mesmo sendo de terceira ordem, nós somos imortais, é verdade. Eles não têm essa noção. Enquanto a maioria dos evangélicos acredita como em céu e inferno, adventistas e testemunhas de Jeová acreditam diferente. Eles acham que após a morte não existe nada e que nós ficamos adormecidos em um estado latente, até a segunda vinda do Cristo, quando aí os justos serão ressuscitados em um outro tipo de corpo, que não vai ser mais sujeito à velhice, à doença e à morte, e que aí nós, com essa, digamos assim, esse estado de coisas restabelecido, é como se nós voltássemos ao planejamento original do Jardim do Éden. Então, nós viveríamos nesse paraíso onde não haveria a morte, não haveria mais nenhum tipo de sofrimento. Aí Janaína reclama ali que seria uma coisa ociosa. Sim, na nossa visão,
seria, mas nós estamos falando da visão de outros, né? E aí isso é bem interessante, porque a gente pode olhar para o mesmo segmento, para a mesma escritura, para o mesmo que está escrito, e interpretar de formas diferentes. Por exemplo, existe uma epístola de Paulo de Tarso em que ele fala assim: semeia-se corpo material, ressurgirá corpo espiritual. Para nós espíritas, o que isso quer dizer? Parece claro, né? Semeia-se corpo material, ou seja, a gente sepulta alguém que morreu. Ressurge o corpo espiritual, ou seja, nós espíritos saímos dali e vamos continuar a nossa vida no mundo dos espíritos, como nós sabemos que assim acontece. Nós acreditamos assim. Outras correntes acreditam que você semeia o corpo material, né? Mas vai ressurgir o corpo espiritual. Em algum momento, nesse momento da ressurreição, do juízo final, os corpos sairão dos seus túmulos e ali eles passarão a gozar dessa vida de plenitude, dessa vida junto de Jesus e tudo mais. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido às ordens de Deus, muito provavelmente eles estariam vivos até hoje, nós estaríamos aí, eles estariam circulando pelo meio de nós ainda, a humanidade teria se multiplicado e seríamos todos imortais, gozando desse estado de plenitude, de felicidade. Esse seria, segundo a visão desses nossos companheiros, a visão do planejamento original de Deus, né? E que será restabelecido na questão do juízo final. Já nem diz que a gente tem que respeitar as visões, mas é difícil ter essa visão. Pois é, para eles é uma visão lógica, porque é assim que eles interpretam as escrituras, vendo nisso a lógica que eles conseguem ter. Então, a gente vê que a mesma escritura é interpretada de formas diferentes de um para o outro lado, né? E aí eu perguntei, mas escuta só, então me explica aí como é que fica a questão dos fósseis que a gente acha, a questão dos indivíduos, né, que aparentemente foram nossos ancestrais, como as outras espécies de Homo, Homo erectus, Homo habilis, o Homo neanderthalensis, esses sujeitos aí. Quem são eles, né? A ciência estuda as camadas geológicas e percebe que elas têm milhões de anos. E eu perguntei, escuta, é possível determinar mais ou menos em que época surgiu o homem, ou foi criado o homem? E ele coloca lá, como Kardec fala na Gênesis, mais ou menos uns 6.000 anos atrás. É o que eles imaginam, né? E aí fica difícil. Como é que eles explicam isso, então, das camadas geológicas, dessas coisas todas, né? Como é que o homem poderia ter surgido há 6.000 anos se a gente percebe historicamente que várias civilizações são mais antigas que isso? Então, a gente tem duas questões aí que a doutrina espírita vai procurar explicar. Uma do ponto de vista físico, da formação mesmo da Terra, da formação dos seres vivos, e outra da questão moral que está relacionada ao relato do Gênesis, da criação bíblica. E essas são ideias bem interessantes. Qual a explicação que meu amigo deu, né, sobre isso? A explicação das camadas geológicas, das camadas que se sobrepuseram e tudo mais, tem tudo a ver com o dilúvio. E aí nós vamos entrar numa outra história, né, do livro do Gênesis, que começa a partir do capítulo 6 em diante, em que os seres humanos estavam todos praticando mal, estavam todos desviados, né, da orientação de Deus, e Deus resolve, arrependido de ter criado o homem, resolve acabar. Esse negócio não deu certo, entendeu? Vamos deletar essa galera toda e começar de novo. Mas havia uma família, cujo pai era Noé, em que eram pessoas justas que seguiam a lei de Deus. Então, ele se comunicou com Noé, mandou que Noé construísse a arca, para que fossem colocadas as espécies de animais ali, e Deus faria chover 40 dias e 40 noites, iria cobrir a terra de água, os continentes desapareceriam, e esse meu amigo defende que, na verdade, o dilúvio foi muito mais do que uma imensa enchente. O dilúvio foi um cataclisma na Terra assim, de proporções inimagináveis, que envolveu
terremotos, vulcões, enfim, revolveu a Terra por completo, misturando as camadas de terra e tudo mais. Então, o que nós veríamos hoje como as camadas que se sobrepõem teriam sido aquelas todas que foram revolvidas, todas remexidas no dilúvio. E a partir daí, os cientistas hoje achariam aquelas espécies de animais que estariam mortos em diferentes posições. Valéria pergunta o que seria o Covid para ele. Isso eu não perguntei não, Valéria. Mas eu não sei, essa pergunta é difícil eu não sei responder. O que é o Covid para ele, eu não sei. Mas quem sabe a gente possa pensar nisso depois. Mas deixa eu continuar contando a minha história aqui. Então, enfim, o dilúvio explicaria as camadas geológicas diferentes, né? Por outro lado, quando você procura ver a idade das camadas geológicas, os cientistas usam um negócio chamado carbono 14. O carbono é um elemento da natureza em que ele normalmente tem como ele... Enfim, vou usar uma explicação muito primária que eu consigo dar. Ele tem como número químico dele o 12, né? A maioria dos carbonos que constituem nosso corpo, grande parte deles são carbono 12. Existe um carbono 14, que é um carbono radioativo, em que ele vai perdendo elétrons ao longo do tempo. Então, você tem como fazer uma estimativa. Você sabe a quantidade, mais ou menos, de carbono 14, por estimativa científica, que um corpo deveria ter. Se ele tem uma quantidade menor de carbono 14, que vai perdendo o número atômico, que vai chegando no 12, então você tem uma ideia, você sabe mais ou menos quanto tempo leva para o carbono 14 se tornar carbono 12, e você, pela quantidade relativa de um e de outro, você teria como determinar a idade daquele material. E a idade do material, ela está relacionada a milhões e milhões de anos, muitas vezes. Mas se o homem surgiu há apenas 6.000 e se o mundo é mais novo, como é que você pode explicar isso? E aí ele trava. Aí ele diz que não tem como explicar exatamente como é que o carbono 14, a explicação pela datação do carbono 14, que fala de milhões de anos, é difícil de explicar, e ele imagina que antes do dilúvio, o ambiente físico da Terra era 1. Segundo eles, teria havido mais oxigênio na atmosfera do que tem agora. A gente vive pelo oxigênio, como vocês sabem, né? Mas o ar que nos circunda não é todo composto de oxigênio. Só 21% da atmosfera é oxigênio. O resto, quase todo, é nitrogênio e uma pequena parte de outros gases. Segundo eles, a quantidade de oxigênio antes do dilúvio seria maior, seria cerca de 30%, 35% de oxigênio, o que teria dado a oportunidade de aparecerem, com maior quantidade de oxigênio, aparecerem seres imensos, como dinossauros, insetos gigantes e tudo mais, que havia na pré-história, e que depois do dilúvio, com esse cataclisma global que houve, o ambiente físico mudou, a quantidade de oxigênio diminuiu, e com isso fez com que os seres vivos também se alterassem, e você não tivesse mais a possibilidade de ter seres vivos imensos. Parece que até os próprios seres humanos seriam maiores, ou seja, teriam corpos físicos maiores que os nossos, né? Por isso a Bíblia fala em gigantes. Enfim, explicações curiosas de um companheiro criacionista que procura explicar as coisas atuais através da sua visão criacionista e que acha que as coisas são incompatíveis. Não dá para juntar evolução com criação, né? Então, essas ideias são bastante interessantes. O que a doutrina espírita fala sobre isso, então? A doutrina espírita vai falar para a gente algumas coisas. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta especificamente sobre Adão e pergunta se a humanidade começou de um único homem. E os espíritos dizem que não. Os espíritos dizem que o gênero humano apareceu em vários lugares diferentes do globo, mais ou menos na mesma época, e que Adão não foi o único nem o primeiro. Adão talvez teria sido um homem que viveu numa determinada época e que deu origem a muitos descendentes, mas, sem dúvida, não foi o primeiro homem. Será que é possível, segundo a visão de Kardec da doutrina, fazer uma aproximação entre a gênese bíblica e a criação do mundo e a formação do planeta como nós entendemos? O que vocês acham? Kardec propõe isso lá na Gênese.
quando ele fala das eras geológicas e procura fazer uma aproximação. Maria de Lourdes falou sobre, sim, as aldeias. Eu não entendi a sua colocação, Lourdes, você pode explicar? Oi, Mauro. Eu acho que, no ponto de vista da doutrina espírita, seriam as aldeias dos povos que vinham se deixando de ser caçadores, se fincando a terra e ali criando as aldeias. Sempre quis crer que fosse dessa forma. Uhum. Você tem razão. Parece que uma das etapas importantes do desenvolvimento da humanidade foi justamente a descoberta da agricultura, o começo da prática da agricultura. Porque exatamente. Os povos se deslocavam. Criando os muros em torno delas, e depois os exércitos, e assim sucessivamente. Isso, a Valéria escreveu A Vida Sedentária, exato. Os primeiros povos eram nômades, onde eles achavam comida, eles iam lá aproveitando do que tinha e tinham que ficar constantemente se deslocando para que pudessem encontrar o seu sustento. Depois começaram a praticar, ainda na pré-história, começaram a praticar agricultura, começaram a se fixar nos ambientes, não precisavam mais ficar se deslocando. Começaram a formar as comunidades, apareceram os primeiros agrupamentos humanos e a coisa por aí foi. Isso é verdade. E isso daí foi um avanço na época da humanidade, no desenvolvimento da humanidade. Os criacionistas veem como se a coisa tivesse acontecido meio que de uma vez só. Embora eu devo dizer a vocês que mesmo entre os criacionistas, isso daí, as conversas que eu tive com meu amigo foram muito interessantes, mesmo entre os criacionistas, as visões não são únicas, porque, por exemplo, quando você direciona, né, telescópios para o espaço e você vê que a luz demora milhões e milhões de anos para chegar aqui, anos-luz, você sabe que o universo é um universo antigo. Então, o livro do Gênesis teria dito que Deus criou o universo todo e a Terra em um determinado momento. Então, o universo teria que ser um universo muito mais novo. Mas aí os criacionistas se dividem em duas correntes. Uma delas que acham que o universo é jovem e a Terra também, e uma segunda corrente que acha que o universo é antigo, mas houve um período grande que transcorreu até que Deus efetivamente criou a Terra, criou o nosso mundo. E isso estaria mais de acordo com o que os astrônomos entendem hoje. E mais ainda, os evolucionistas, os criacionistas, eles estão deixando de ser tão raiz assim e estão tendo uma pontinha Nutella. Porque, por exemplo, esse meu amigo disse assim, Deus talvez não tenha criado as espécies exatamente como elas são. Talvez ele tenha criado o que a gente pode chamar de matrizes. Então, por exemplo, Deus criou a matriz dos canídeos, ou seja, as espécies dos cães. Então, a partir dessa matriz, houve adaptações no ambiente, e aí, a partir de um canídeo, digamos assim, primitivo criado por Deus, você teve origem no cão doméstico, teve origem no lobo, teve origem no cachorro do mato, deu origem à raposa, todos que são espécies de canis, de canídeos, né? Então, a gente vê que já é um criacionismo temperado por uma adaptação ou por um evolucionismozinho aí que eles chegam a admitir, mas tudo em relação à criação divina, né? Então, Adão e Eva como personagens históricos ficam um tanto complicados se você imaginar que a Terra é muito jovem e que você pensar que na época em que é determinado para o surgimento do homem, 6.000 anos atrás, apenas em 6.000 anos você conseguiu povoar o planeta quase todo, e com tipos humanos tão diferentes. Então, a doutrina espírita nos esclarece que não foi assim que aconteceu, que, na verdade, Adão e Eva são alegorias. Adão, os espíritos até admitem que teria havido uma pessoa, né, que se poderia se identificar como este Adão, mas que, na verdade, foi um ser humano que viveu numa determinada época que deu origem a vários descendentes.
Então, nós temos aí, na Gênese, Kardec coloca a visão criacionista, na verdade, a visão da criação do mundo pela doutrina, em duas formas. Uma, na visão física da coisa. Noutra, a visão moral, um correspondente moral em relação a isso. Na visão física, se vocês pegarem a Gênese, na parte lá que fala da Gênese mosaica, Kardec define as eras geológicas, como eram conhecidas no século XIX, em 6, e procura fazer uma aproximação com os dias da criação, do primeiro até o 6º dia, mostrando que haveria uma correspondência, dizendo que, na verdade, o que Moisés, que teoricamente teria escrito o livro do Gênesis, ele, na verdade, estaria falando dessa evolução científica. Mas, na verdade, a gente vê que não. Os criacionistas acham que realmente a criação em dias não é dia, porque se imaginava que o mesmo termo hebraico que significasse dia poderia significar também período, e que Moisés não estaria falando de dias de 24 horas, estaria falando de períodos de tempo indeterminados. E, na verdade, não é assim. O termo hebraico é ion. Ion é literalmente dia de 24 horas, sim. Tanto que no Gênesis você vê, Deus criou um troço lá qualquer no 3º dia, houve a manhã e houve a tarde, e terminou-se o 3º ou 4º dia, o que seja. Ou seja, se está falando de manhã e de tarde, é porque se está falando efetivamente de dias de 24 horas. Então, o que os criacionistas mais sofisticados acreditam hoje? Que o universo é antigo, que a Terra é uma criação mais recente, que não se sabe em quanto tempo foi criada, mas que tudo que ela contém, essa sim foi criado em 6 dias literais. Em menos de uma semana, tudo que a Terra contém estava criado. E que Adão e Eva foram pessoas reais que viveram aqui, com essas explicações aqui que nós procuramos dar para a existência deles e como eles procuraram povoar o mundo. Então, a doutrina nos mostra que, se se tenta fazer uma aproximação dos 6 dias da criação com eras geológicas, pela ciência atual isso cai por terra, porque as eras geológicas são todas diferentes do que daquela época. A classificação é outra, não são mais 6, são várias. Você tem grandes eras, né? O Paleozoico, o Cenozoico, o Mesozoico, enfim, em que você vai dividindo ali por períodos, até que o homem surge muito recentemente, em todos esses bilhões de anos que o planeta teria. Então, a criação do planeta foi acontecendo ao longo do tempo. Isso em nada diminui o poder de Deus, segundo Kardec, porque a lei divina foi aplicada e foi de acordo com as próprias leis da natureza, que o planeta foi, a princípio, uma bola incandescente, uma bola de lava que foi esfriando, foi se formando a atmosfera, foram se formando os mares, surge a vida no mar, né? E a partir daí a vida vai se desenvolvendo e vai para a Terra. Será que isso significa que nós, espíritas, sejamos evolucionistas? Ou será que nós somos criacionistas? O que vocês acham? Como é que a gente pode classificar a visão espírita sobre a origem do mundo e dos seres vivos? Nenhuma ideia? Eu diria evolucionista, porque eu creio na evolução, né? E também lá naquele... quando ele fala lá do princípio vital, lá no início da Gênese, né? Mas isso antes de eu ler a Gênese, tá? Eu já sou evolucionista, desde a minha formação acadêmica, junto com o fato de eu ser espírita, antes de eu ler a Gênese. Porque é o seguinte, a Gênese ela tem um capítulo que ele fala lá do princípio vital, e Kardec coloca isso aí, da origem é como se fosse assim, tudo já estava em germe no planeta, né? E já estava mesmo. É como se fosse um DNA, né? Eu não sei encontrar as palavras exatas, metaforicamente falando, é como se todo o nosso bioma fosse um imenso DNA, e tudo surge a seu tempo, mas as coisas já estão ali desde a origem da nossa formação, né? É basicamente isso daí. Janaína é da opinião também que nós somos como espíritas evolucionistas, mas alguém tem alguma ideia? Fravá, o que você acha?
Concordo, temos que ficar com o que os avanços científicos, o que as evidências científicas nos mostram, né? E sempre amparado, obviamente, na doutrina espírita. Isso. Maria de Luz também acha que é evolucionismo. É. Embora a gente possa dizer, talvez, que nós somos evolucionistas, acreditamos nisso, Kardec aborda essa questão, até porque isso foi uma polêmica muito grande na época de Kardec, porque a primeira edição do Livro dos Espíritos é 1857, como todo mundo sabe. A segunda edição é 1860, e o Livro dos Espíritos passou a ter essa cara que a gente conhece, com mais de 1000 perguntas. A primeira edição era mais curtinha, tinha 500 e alguma coisa, e vários assuntos não foram abordados na primeira edição, foram abordados na segunda. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando Charles Darwin escreve o seu livro, né, seminal lá, sobre a origem das espécies, da origem das espécies, esse livro, meus amigos, é de 1859. Então, a doutrina espírita, essas ideias sobre criação e evolução, elas estavam assim em ebulição na época própria da codificação. O século XIX foi um século assim fertilíssimo em ideias científicas, sociais, enfim, econômicas, né? Marxismo, tudo isso surge durante o século XIX e por aí vai. Então, a gente vê que isso é uma coisa tão interessante que as ideias evolucionistas elas aparecem na época da codificação. Darwin escreve 2 anos depois da primeira edição, escreve não, mas o livro é publicado 2 anos depois da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E a partir daí houve muitas discussões sobre essas ideias, né? Essas ideias se tornaram assim do gosto popular, e você tinha charges no jornal brincando com a questão da evolução e da criação, né? Tinha uma charge de um jornal que aparecia assim 2 pessoas conversando e assim uma coçando a cabeça, né? E o amigo pergunta: mas cara, por que você está tão preocupado? Ah, rapaz, porque você sabe, né? Agora estão dizendo aí que a gente descende do macaco. Ué, mas por que isso está te preocupando? Ah, é porque eu não sei agora se eu descendo do macaco por parte de pai ou por parte de mãe, né? Então as pessoas faziam inúmeras brincadeiras em relação às ideias da evolução, da criação, e a ideia da criação, na verdade a ideia da evolução, a partir da sobrevivência dos mais aptos, a partir da seleção dos genes, né? Aquele que não conseguia se reproduzir, ele era sendo eliminado, e aqueles que conseguiam se reproduzir, se alimentar e dominar o ambiente iam seguindo à frente. É uma ideia em que, no seu contexto mais específico, prescinde da ideia de Deus. O evolucionismo é uma ideia materialista, no sentido de que as espécies foram se formando por si, e a partir daí se deu origem ao ambiente que nós temos hoje. Nós sabemos que Deus criou o universo, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos já nos fala sobre Deus. Então, nós somos evolucionistas, sim, porque nós acreditamos que Deus criou suas leis e que os seres vivos foram surgindo uns após os outros, embora a gente se diferencie dos evolucionistas, digamos assim, estritos, uma vez que nós sabemos que houve a intervenção divina e, evidentemente, dos espíritos nesse processo de criação dos seres vivos, até que se formasse no nosso planeta e, com certeza, nos outros, o melhor ambiente para que o elemento espiritual pudesse se manifestar e fazer ali o seu processo evolutivo. Então, uma coisa que a gente sabe é que o que Kardec propôs lá na Gênese, naquela divisão das eras geológicas, combinando com os dias da criação, hoje em dia não dá mais para a gente fazer isso. Não sei se talvez alguns de vocês tenham aquela edição da Gênese que foi publicada pelo Centro Espírita Leon Denis, um companheiro nosso chamado Ricardo Zanata. Ele preservou, evidentemente, o texto de Kardec, mas ele faz uma série de observações científicas de acordo com a ciência atual, colocando a visão da ciência atual em comparação com a visão científica do século XIX. Ele coloca ali uma tabela de como como a ciência divide as eras geológicas. Não, como eu falei, não são mais em 6, são vários outros períodos, né, em que os seres vivos foram se sucedendo até chegar na criação do homem. Então, sim, nós acreditamos na ideia da evolução,
mas a coisa não se deu por acaso, né? Não se deu apenas pela força das coisas. Houve um direcionamento pela lei divina para que houvesse as melhores condições para que o espírito com E maiúsculo e o elemento inteligente, o princípio espiritual, pudesse se manifestar nos seres aqui do planeta para que pudesse haver a caminhada evolutiva. Essa é uma questão, né? E Kardec aborda na Gênese também ideias bem interessantes sobre a questão da perda do paraíso. Afinal de contas, o homem e a mulher estavam, Adão e Eva, numa situação de felicidade em que eles são expulsos do paraíso, porque eles cometem um erro, um equívoco, enfim, um pecado em relação à lei divina, em relação a essa questão do fruto da árvore do bem e do mal, e eles são tirados do paraíso. E a comparação que Kardec faz é uma coisa bastante interessante quando fala de Adão e Eva, que estariam ali presentes no paraíso. Falando sobre o paraíso perdido, Kardec vai comentar que algumas coisas na descrição da Gênese parecem inteiramente ilógicas. Por exemplo, Deus recomenda que eles não comam do fruto lá da árvore, do bem e do mal, porque eles teriam, então, conhecimento do bem e do mal e se tornariam como nós. Deus fala isso. Quem é esse nós a que Deus se refere? Nós não sabemos, até porque os hebreus acreditam que Deus é único, então não sei a quem se refere esse nós que está no texto bíblico. Mas diz que eles não deveriam comer do fruto da árvore, porque senão eles certamente morreriam. Ora, mas Adão e Eva foram criados, segundo o texto bíblico, perfeitos e imortais. Não sabiam o que era a morte. Então, ameaçá-los com a morte, ou amedrontá-los com a morte, seria alguma coisa inteiramente ilógico, porque eles não conheciam a morte. Como, então, falar da morte para eles? Ora, se poderia falar da morte para eles se eles já soubessem da morte anteriormente. Se eles já tivessem conhecimento anterior da morte, e que aquela ali não fosse a primeira existência daqueles seres. Quando se fala também da perda do paraíso, se fala que foi colocado um anjo, um querubim, que impedia que eles voltassem àquela região, àquele ambiente. Então, Kardec faz essas aproximações, mostrando que, na verdade, se trata aí do conhecimento relacionado à raça adâmica. Aqueles espíritos que estavam em determinada condição, em determinado mundo, determinado planeta, não conseguiram acompanhar a caminhada evolutiva daquele planeta e tiveram que ser retirados dali. Não conseguiram acompanhar e tiveram que sair, portanto, daquele planeta. E foram direcionados para mundos de condição evolutiva menor. Então, estavam no paraíso, estavam nessa situação onde, desfrutando de um ambiente mais equilibrado, um ambiente comparado com o lugar para onde vieram, um verdadeiro paraíso, mas, chegando aqui, tendo perdido o paraíso, não teriam como retornar a ele, a não ser através do seu próprio processo de evolução espiritual. Então, Kardec faz essa aproximação da ideia da gênese do paraíso perdido com a ideia da transmigração dos espíritos, da raça adâmica, daqueles que vieram para outros orbes, para a sua própria evolução e também para colaboração na evolução do mundo para onde eles foram direcionados. Esse seria um sentido não físico, mas moral, em relação à questão do livro do Gênese e em relação à questão da perda do paraíso. É uma configuração bastante interessante que Kardec põe, colocando aí a questão da reencarnação e da evolução dos seres como sendo alguma coisa que já estaria presente no próprio livro do Gênese, embora colocado de uma forma alegórica. A criação não de um homem, Adão, mas da criação do gênero humano, com todas essas nuances que isso tem. A visão científica sobre o aparecimento da espécie humana é bem interessante. Os criacionistas acham, então,
que todos esses seres anteriores, todas essas espécies de australopitecos, neandertais e tudo mais, foram outras criações, outros seres que foram criados também por Deus, mas o homem, nós, né, fomos uma criação à parte, não houve essa evolução. Como ele falou lá, o meu amigo, né, Deus criou matrizes, então um canídeo primitivo deu origem àqueles outros, como eu falei, mas eles duvidam, por exemplo, que um sapo possa ter evoluído, por exemplo, para um pássaro ou para um mamífero, ou alguma coisa assim. Isso está fora da crença deles. Já a origem do homem, Kardec discute, né, se o homem é uma criação à parte ou se ele realmente veio da evolução orgânica, da evolução material. E aí, no Livro dos Espíritos, no capítulo dos 3 reinos, lá é interessantíssimo, porque os espíritos vão nos dizer que, antes de nós sermos espíritos humanos, nós passamos por um estágio anterior, em que nós não tínhamos consciência de nós mesmos, não tínhamos consciência de Deus. Na verdade, não podemos nem falar em nós, né? Mas esse princípio inteligente foi se elaborando gradativamente no reino animal, até que chega em um momento em que, segundo os espíritos, sem nos explicar exatamente como, ele passa por uma elaboração, e a partir dessa elaboração, é a palavra que eles usam, esse princípio inteligente se torna espírito com E maiúsculo individualizado, né, capaz de diferenciar a si próprio dos outros, e passa, a partir dali, a habitar corpos humanos. Corpos humanos esses que, no princípio, eram muito primitivos, muito grosseiros, e que foram se modificando ao longo do tempo. Se essa encarnação dos primeiros corpos humanos se deu junto ao homem de Neandertal, ao Homo erectus, ou o próprio Homo sapiens, que somos nós, eu, pelo menos, não sei responder e acredito que ninguém saiba. Se alguém tiver alguma ideia boa sobre isso, podemos conversar aqui. Mas, a partir daí, nós fomos desenvolvendo a razão, conseguindo elaborar mais a situação toda. Então, a evolução orgânica ela foi acontecendo ao longo do tempo e acompanhada da evolução espiritual. Por outro lado, apesar dos espíritos falarem nesse sentido, no Livro dos Espíritos, Kardec, no final dessas questões todas, diz que ainda pairam algumas dúvidas. Se o princípio inteligente que anima os animais seriam espécies estanques, ou seja, aquele, por exemplo, o princípio inteligente que anima um crocodilo vai ser sempre o princípio inteligente do crocodilo e não passa dali, ou se esse princípio inteligente passa por diversas situações até chegar ao espírito com E maiúsculo, ao gênero humano. E Kardec diz que tanto uma hipótese quanto outra geram várias controvérsias, né? Geram várias situações difíceis de explicar. Uma delas é a seguinte, que eu vou colocar para vocês aqui agora, né? Por exemplo, o princípio inteligente ele foi evoluindo até chegar a uma espécie animal, uma das mais avançadas que a gente tenha no planeta. Vamos supor, um golfinho, um macaco, um orangotango, vai passar por uma elaboração e vai se tornar um espírito humano. Ok. Mas e como é que a gente explica, então, os animais que existem nos mundos superiores? Porque os espíritos dizem que lá há animais mais aperfeiçoados que os nossos. Ele dá uma comparação, né? Imaginem um animal desenvolvido aqui na Terra, um cavalo, por exemplo, e que lá tem uma conformação, uma estrutura orgânica que permita que esse cavalo, ou esse macaco, faça trabalhos manuais. Olha que interessante. Eles seriam auxiliares dos seres humanos, também mais evoluídos lá encarnados, né? Essa é uma questão que me incomoda há um tempo. Pois é, Favra, também me incomoda. Vamos ver se a gente chega a um ponto aqui, né? Eu tenho uma hipótese, mas eu não sei se é verdadeira. Vou falar só a minha opinião. Como é que seria isso? Se a gente imagina que o princípio inteligente dos animais é uma coisa estanque, então o princípio inteligente da andorinha só fica na andorinha, do cachorro só do cachorro. O do bicho fulano de tal, do mundo superior, é só daquele bicho e pronto, está resolvido o problema.
Agora, se a gente admite, como os espíritos falam nessa direção, da evolução do princípio inteligente até chegar no gênero humano, como é que ficam os animais dos mundos superiores? De onde é que eles surgem? Né? Eu imagino que possa ter uma resposta a partir daí, mas eu não sei, porque a doutrina não fala especificamente disso, mas é uma hipótese apenas, né? Alguém teria uma ideia? Alguém sugere alguma coisa a respeito dessa questão intrigante? Bom, eu vou te dizer a minha opinião pessoal, né, sobre isso, analisando sobre o ponto de vista histórico-evolutivo, eu creio sim, porque creio sim. É lógico. Caramba, o cachorro não vai ser cachorro para sempre, nem o gato vai ser gato para sempre, nem a baleia vai ser baleia para sempre, amigo. Se Deus é justo, se existe a lei do progresso, se os espíritos evoluem, então gato não vai ser gato, cachorro não vai ser cachorro forever. Esses princípios inteligentes criados, né, por Deus lá num dado momento que a gente não sabe como está lá no livro dos Espíritos, por um processo evolutivo na relação com a vida material, porque cada espécie, se a gente for analisar, ela guarda um comportamento que é próprio, ela soma características das espécies anteriores e ela agrega outras coisas, né? Quando a gente estuda lá no 2º grau a escala, né, de progresso de evolução dos animais, desde os seres unicelulares até chegar ao homem, que é o topo da cadeia nosso aqui, evolutivo, a gente percebe que cada espécie mais evoluída soma todas as características biológicas das espécies anteriores, né? Eu creio que esses espíritos evoluem e, claro, que eles vão chegar à condição de encarnar como seres humanos. Agora, pode ser que essa evolução dos que ainda estão na fase do animal, ela ocorra neste planeta e dê sua continuidade também em outros mundos. Porque a gente não sabe quando é que o princípio inteligente, que é o espírito com E minúsculo, vai virar E maiúsculo, a gente não sabe. Nem os espíritos contam essa história para a gente. Eles só contam o início da coisa e depois eles contam a partir da gente. Então, existe um vácuo no meio do caminho. Existe um elo perdido aí nessa parada. Então, penso eu que a lógica diz que eles ficam aqui um tempo, depois eles partem para experimentar outras espécies, digamos, do reino animal, onde eles vão evoluindo, 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 até chegar à condição de descobrirem que são eles próprios, né? Como diria o filósofo, penso, logo existo, né? Chegar à conclusão da sua individualidade e, a partir daí, experimentar as espécies humanoides, que já houveram no nosso planeta, que não existem mais, mas que com certeza existe por aí afora. Várias espécies humanoides, assim como a gente já teve aqui, né? Que para nós é caracterizado como gênero Homo. O Luiz quer falar. Quero sim. Eu acho que a gente não pode pensar na evolução do princípio inteligente baseado naquilo que a gente conhece no planeta Terra. A gente tem que pensar que esse princípio inteligente ele vai ter oportunidade de evoluir em outros mundos mais avançados que o nosso. Até em um dado momento, que a gente não sabe como o Mauro nos disse aí, ele vai se transformar no espírito com E maiúscula. Ele não vai ficar, na minha opinião, ele não fica restrito, esse processo evolutivo não vai ficar restrito ao planeta Terra, claro, ou a mundos de terceira ordem. Ele tem que avançar, assim como nós, né, espíritos com E maiúsculos, avançamos nos mundos superiores à medida que a gente vai se melhorando, aumentando os nossos conhecimentos, vai elevando a nossa moral. O princípio inteligente nos acompanha nesse processo em outros mundos, até um dado momento que a gente não sabe quando, né? A doutrina espírita não fala isso, ela só fala que é um dado momento, existe uma distância muito grande entre esse momento do princípio inteligente e se transformar em espírito. Né? Até que se dá essa oportunidade, há uma certa elaboração e ele se transforma em espírito. Essa é a minha ideia. Assim, o que não evolui é a espécie. O coelho vai ser sempre um coelho, o cachorro vai ser sempre um cachorro, animado por um princípio inteligente que tem o seu processo evolutivo natural dentro daquilo que Deus planejou para ele. Eu concordo com o Luiz, acho que a ideia dele é muito boa. Na verdade, essa é a ideia
que me passa pela cabeça também, apesar da doutrina não falar a respeito, mas me parece a ideia mais lógica, né? De, como a Valéria falou, não dá para imaginar que o princípio inteligente do coelho vai ser sempre um coelho, da raposa uma raposa. Isso seria contra essa unidade de vistas, né, da criação, da evolução dos seres como um todo. E aí a gente tem a evolução orgânica e tem a evolução do princípio inteligente e dos espíritos. Então é provável, levando isso em consideração, que sim, o término da evolução do princípio inteligente, que vai se elaborar e chegar vai chegar ao estágio humano, certamente não se dá nesse planeta, não. É provável que ele saia daqui, tenha realmente existências em corpos animais diferentes, em mundos superiores, até que ele vai se habilitar para se tornar um espírito humano. E aí, ele que está lá num mundo superior ao nosso, vai voltar para o mundo primitivo, começar a sua existência humana e recomeçar a sua caminhada agora em outra base, em outra situação. É provável que seja assim. Né? Janaína fez uma observação interessante ali, essa informação dos animais nos mundos superiores trazida na Revista Espírita foi a visão trazida de um espírito. Não me lembro da conclusão de Kardec sobre isso. Kardec realmente não faz nenhuma conclusão, mas ele fala que existem sim animais nos mundos superiores, no próprio Livro dos Espíritos, a questão 601, né? Eu dei uma procurada aqui agora, perguntando assim, Jana, os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. E aí Kardec faz um comentáriozinho sobre lá os animais que poderiam ter alguma capacidade de trabalho manual e tudo mais. Então, animais lá existem, né, está na codificação, e é provável que sim, esses princípios inteligentes que animam esses animais nos mundos superiores, eles tenham vindo de mundos inferiores até chegar a um ponto onde eles vão estar habilitados ou capacitados, não sei que termos há exatamente, para passar por essa elaboração onde eles vão se tornar espíritos individualizados e humanos, efetivamente, né? E aí o que o Luiz falou também, o coelho vai ser sempre coelho, o cachorro sempre cachorro, sim, organicamente na espécie, sim, embora o coelho nem sempre foi coelho, ele veio de uma espécie orgânica diferente, houve uma evolução orgânica. O cachorro nem sempre foi cachorro, veio de uma espécie diferente. Com a continuidade do planeta, como nós vamos mudar organicamente, é provável que os nossos animais também mudem, né? Essa questão da sua conformação. Um cachorro, daqui a 2 milhões de anos, talvez seja diferente do cachorro que nós temos hoje, né, pela evolução orgânica propriamente. Então, as questões da evolução, da formação dos seres são interessantíssimas. A gente não tem a resposta para tudo, mas a gente pode conjecturar algumas coisas, né? Em relação à evolução orgânica do homem, né, da espécie humana, os estudos que são feitos hoje em dia são os seguintes, né? Então, a gente vê que, pela visão da doutrina, Adão e Eva são efetivamente alegorias. Fisicamente, seria impossível que a Terra fosse formada pela lei de... 15 minutos, obrigado. Seria impossível que a Terra fosse formada, que os seres vivos todos, o homem, né, surgisse há apenas 6 mil anos e habitasse o planeta todo. Os dados científicos falam contra isso. Não tem como imaginar uma civilização chinesa, né, que tem milhares e milhares de anos de evolução, ter surgido todos os homens num ponto só há 6 mil anos atrás. Então, a doutrina espírita considera até a existência de Adão como um indivíduo isolado que viveu em determinada época, não como o pai da humanidade, não Eva como a mãe da humanidade. São alegorias da criação do homem, da criação dos seres vivos, e com não só um correspondente da criação física, mas um correspondente moral, como nós vimos, do uso mal orientado do livre-arbítrio, a desobediência às leis de Deus. Esse seria o comer o fruto proibido, ou seja, nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio para o mal, agirmos em desacordo com a lei de justiça, amor e caridade, e com isso nós estarmos sujeitos às consequências dessa transgressão da lei. E daí o castigo, entre aspas, a consequência que a lei divina provoca, a perda do paraíso, que seria o avanço que nós teríamos mais rápido, com menos sofrimento, se nós cumpríssemos a lei de Deus de forma
adequada, de forma mais correta, né? E esses espíritos que estavam presentes em mundos superiores tiveram que ser trasladados para o nosso, para que pudessem continuar a sua jornada evolutiva. Janina quer falar alguma coisa sobre os animais? Claro que pode, Jana. Sobre a questão dos animais, né, a evolução deles, a questão do princípio inteligente, com certeza ela deve se dar em outros mundos, como colocou o Luiz, mas se a gente for perceber, ainda neste mundo em que estamos, mesmo eles sendo só cachorro, só coelho, só isso, só aquilo, eles já apresentam, mesmo sendo vamos dizer assim, um agir por instinto, a gente percebe ali uma certa evolução, uma certa inteligência, mesmo que rústica, né, aos nossos olhos, mas certos animais, eles demonstram, assim, ter muita inteligência, né, assim, ser muito esperto, mesmo dentro da sua própria criação, tipo assim, tem alguns animais que mesmo sendo, tipo assim, o cão, tem alguns que demonstram serem mais, assim, inteligentes, mais espertos e assim sucessivamente. Então, com certeza, em outros mundos eles vão se aprimorando, mas nesse eles já demonstram isso, mesmo que seja de forma instintiva, né? Isso é bem interessante. Quem tem bicho doméstico já teve, eu atualmente não tenho, mas já tive quando era rapaz, garoto, cachorros em casa. Era assim, você não pode falar em personalidade, porque personalidade implica individualidade, em persona, não é o caso, né? Mas assim, eu tive mais de um cachorro e você vê nitidamente, entre muitas aspas, o que eu vou dizer agora, amigos, personalidades diferentes em cada cachorro, ou seja, um é mais esperto, como a Janaína falou, mais inteligente, outro é mais tímido, outro é mais amoroso, outro é menos. Então, ainda, isso é legal que a Janaína colaborou aí, ainda dentro desse mundo a gente percebe variações em relação aos nossos animais, né? Mas falando... Oi, pois não, Jana. Só para terminar sobre isso, você falou que personalidade não, mas eu diria individualidade. Talvez. Individualidade. E para fechar a questão do camaradinha lá da Revista Espírita, eu achei a visão dele muito fantasiosa, né? Talvez por isso que Kardec ficou calado, não falou nada, não, porque eu achei isso. Só isso. Pode ter sido. E a Lourdes comentou ali como é que um homem de ciência pode ser criacionista. E, na verdade, ele se baseia na fé dele, né? Ele tem uma fé religiosa e ele procura, se eu puder dizer assim, talvez combinar a sua racionalidade com a sua fé religiosa, tentando argumentos racionais que embasem a sua fé. É o modo como eu consigo entender, Lourdes, mas cada um pensa de uma determinada forma, né? Sobre a questão da origem do homem, eu só queria dizer umas palavras que tem pesquisas muitíssimo interessantes, que é o seguinte, né? Tem duas teorias sobre a origem do homem, né? Da espécie humana, imaginando que o homem apareceu organicamente em vários pontos do planeta diferentes, outros imaginando que ele apareceu num ponto só e dali ele se disseminou, mas se disseminou ao longo de milhões e milhões de anos, é claro. A doutrina espírita, o livro dos espíritos, fala que o homem teria aparecido em vários pontos diferentes do planeta. Então, a doutrina espírita apoia mais a hipótese da geração em diferentes pontos. Mas a ciência tem apontado também para a hipótese alternativa do surgimento do homem em uma determinada região da África. Parece que a espécie humana, segundo essa teoria, e é uma teoria só, teria aparecido na África. Como é que se sabe disso? Né? Ou se tenta saber disso. As nossas células, elas têm um componente dentro delas chamado de mitocôndria. Mitocôndria é uma partezinha da célula que é quem produz energia para a célula. E as mitocôndrias, elas são passadas para nós pelas nossas mães. A mitocôndria só vem da mãe, nunca vem do pai. Por quê? Porque na junção do óvulo com o espermatozoide, o óvulo tem mitocôndrias dentro de si, mas o espermatozoide tem mitocôndrias, mas a parte do espermatozoide que fecunda, que penetra no óvulo, é só o material genético. A mitocôndria do pai do espermatozoide fica de fora. Então, todos nós aqui temos as mitocôndrias das nossas mães. Então, por exemplo, se uma mulher tem filhas, aquelas filhas receberam as suas mitocôndrias, que são as mesmas da mãe dela, da avó, da bisavó, e assim sucessivamente até a origem dos tempos. Né?
Os homens, por exemplo, a minha mãe teve 2 filhos, eu e meu irmão. Não teve outros filhos, não teve filhas. Então, as mitocôndrias da minha mãe pararam em mim e no meu irmão. Eu tenho 2 filhas e as mitocôndrias delas são as da minha esposa, que veio da mãe dela, da avó dela, da bisavó e por aí vai, entenderam? Então, eles conseguem estabelecer uma linhagem materna bastante grande. E a mitocôndria, ela tem material genético, ela tem um DNA. Então, você consegue fazer análise do DNA da mitocôndria e, vendo diferentes linhagens femininas, chegar até o que eles chamam da Eva mitocondrial. Olha que interessante. A primeira mulher humana que teria dado origem a todas as variações das mitocôndrias que nós temos hoje, né? E isso teria acontecido há cerca de mais de 500 mil anos atrás, talvez na África, né? Pelas linhagens masculinas, aí a análise é pelo cromossoma Y, porque as mulheres, né, o que determina o sexo biológico, físico, né, na grande maioria das pessoas, são os cromossomas. As mulheres têm 2 cromossomas X, os cromossomas sexuais, os homens têm um cromossomo X, que eles recebem de sua mãe, e um cromossoma Y, que vem do pai. É claro, o homem, como tem um X e um Y, se na fecundação ele mandar o X dele e a mulher mandar o seu X, forma-se uma menina. Se o homem mandar o Y e a mulher, que só pode mandar o X, forma-se um menino. Então, pela análise do cromossoma Y, também se procura estabelecer um Adão mitocondrial, digamos assim. É muita mitocôndria, é mesmo, né? Então, como o material genético da mitocôndria varia pouco, essa análise da linhagem a partir dos corpos femininos ela é mais fidedigna. Então, nós teríamos a origem da espécie humana há milhares de anos atrás e talvez na África, né? Embora outras teorias, e é justamente essa teoria que o Livro dos Espíritos apoia, que o ser humano teria aparecido em vários pontos do globo, mais ou menos na mesma época, ao mesmo tempo, né? E outras espécies humanas houveram, como o homem de Neandertal. Parece que o Homo sapiens e o homem de Neandertal, depois que esse saiu da África, o Homo de Neandertal originário da Europa, eles conviveram durante alguns milhares de anos. E parece, inclusive, que existiu a possibilidade de entrecruzamento das espécies. Então, corpos de neandertais que foram analisados, né, fósseis, se conseguiu extrair DNA deles, fazer uma análise de pelo menos uma parte do DNA preservado, e se sabe que nós, como de outra espécie, seres humanos Homo sapiens, nós temos em nós alguns genes que seriam dos neandertais, talvez decorrência das puladas de cerca de nossos antepassados Homo sapiens, que se interessaram pelas mulheres neandertais, que talvez fossem interessantes, né? Então, a gente vê que a origem orgânica do corpo humano é bem interessante e os estudos apontam para esses estudos de DNA, né? E falam dessa suposta Eva mitocondrial que teria dado origem às várias linhagens de mitocôndrias que nossos corpos têm e que teria acontecido milhares e milhares de anos atrás, né? Já tinha pulado de cerca na época, sempre teve, Jana, né? Isso eu acho que, enfim, desde aquela época, desde que o mundo é mundo, né? Parece que já acontecia. Então, essas ideias científicas são bastante interessantes. E a doutrina espírita, combinando as ideias com a ciência, ela mostra que Deus criou os seres e o mundo baseado em suas leis imutáveis, através desse processo progressivo, e Kardec comenta que isso em nada diminui o poder de Deus. O fato de Deus não ter tirado o mundo da cartola em 6 dias, não diminui em nada o seu poder, a sua majestade, na verdade, só mostra para nós que ele segue as suas leis durante toda a criação, durante toda a eternidade. Tanto que os cientistas ainda veem ao longe, né, com os telescópios modernos, mundos em formação, longe daqui, ou seja, que estão sendo formados há milhares e milhares de anos, porque seria difícil de observar se a criação acontecesse em poucos dias, por exemplo, né, uma estrela que está sendo formada, e os cientistas veem isso. Se a criação fosse instantânea, então tudo já apareceria prontinho, né? E a ciência mostra uma coisa diferente. Então, meus amigos, temos só 3 minutinhos.
essas são as ideias que a gente queria trazer. O assunto é muitíssimo interessante, né? Tanto da parte religiosa como da parte científica. Eu me interessei, né, por tentar entender um pouco como é que o amigo criacionista compreende essas questões para poder trazer para vocês, que ele procura ter uma lógica dentro da sua compreensão, como a Lute perguntou ali, como é que pode, né, ele acreditar nisso? Ele tenta adaptar a sua fé religiosa a uma lógica possível, né? É, digamos assim, uma fé raciocinada que ele tenta ter, sabendo que determinados pontos... Ele me disse mesmo, a gente trocou muita mensagem de WhatsApp, né? Quando eu fazia umas perguntas mais apimentadas sobre o carbono 14, sobre fósseis, não sei o que. Tem umas questões difíceis de entender. O carbono 14, como é que pode dizer que é milhões de anos, se foi a menos, né? Algumas coisas dão nó na cabeça da gente, mas aí ele vai pela questão da religião. Ele diz, olha, se a morte é a nossa inimiga, porque originalmente não deveria haver morte, então a morte é inimiga dos homens. Depois a Bíblia fala do plano da salvação, ou seja, para que a morte seja eliminada, aí veio Jesus que ressuscitou, venceu a morte, e disse que nós a venceríamos também, né, na segunda vinda, no juízo final. Então, se a evolução fosse uma verdade, não seria preciso Jesus ter vindo e não precisaríamos da salvação. Como Jesus veio e veio nos trazer a ressurreição, a vida eterna e a salvação, logo a evolução não tem razão de ser. Esse é, em pouquíssimas palavras, o resumo do pensamento do amigo que se baseia nessas ideias religiosas. E é isso, amigos. Estamos acabando agora. Retorno a palavra aí a Valéria, a Jana. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenha sido útil. Pois é, a gente agradece o Mauro aqui, a participação dele no nosso grupo, né? As reflexões dessa tarde, porque, afinal de contas, deu para pensar um bocado. E, às vezes, a gente pensa assim, meu Deus, como é que ainda tem gente que entende a vida dessa maneira, né? Tão, de uma forma, penso eu, tão curta, né? Ou tão limitada, para ser uma palavra mais gentil, né? Na semana... mas a gente já pensou assim, Valéria. Pois é, a gente também já foi limitado, é porque a gente é da terceira ordem. Então, muito respeito, muito respeito. E a gente não tem paciência, às vezes, com o outro, né? Pois é. E olha só uma coisinha, né? Não vamos achar que nós somos a última bolacha do pacote, porque... Ainda tem muita coisa, né? Isso, pois é. E além disso, né, com a crença que os outros irmãos têm, que a gente acha que são diferentes, estranhos, pode ser que eles estejam fazendo muito mais que a gente e deem uma rasteira na gente. Então, não vamos ficar nessa soberba, galera. E lembrar que nós ainda não sabemos nada. A verdade é essa. A gente está caminhando na aprendizagem. A doutrina espírita nos auxilia, mas a gente ainda não sabe nada. Estamos vislumbrando. Bom, semana que vem, dia 25/7, nosso tema será Espiritismo é Ciência? Essa é uma pergunta, né? E quem vai desenvolver essa reflexão com a gente é a Janaína, a nossa companheira aqui da coordenação do grupo. A gente vai pedir para vocês deixarem a avaliação aí de vocês. Tem gente que já está colocando, né, no chat o que achou do nosso trabalho, da palestra, enfim. E na próxima semana, então, Espiritismo é Ciência com a Janaína, 15h30, nosso horário normal. Vamos finalizar agradecendo aqui o Mauro, né, pela participação dele, pelas reflexões. Eu agradeço o carinho de vocês sempre. Fala, Jana. Na verdade, o tema é por que será o Espiritismo uma ciência? Bom, vou estar escrito aqui Espiritismo é Ciência. Porque isso daí era só um esboço. Bom, tu botou aqui no grupo, eu estou lendo no grupo da coordenação. Tá. Então, por que será que o Espiritismo é uma ciência? Vamos finalizar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou pedir para a Janaína fazer a nossa prece de encerramento. Sim, faremos sim. Mais uma vez, agradecer ao Mauro, foi assim, uma reflexão muito legal. Agradecer a presença de todos e a participação, porque o nosso trabalho é um trabalho mesmo de reflexão, né? Aprendizado, reflexão, convivência, e lembrar sempre que todos nós somos estudantes, né? E que a doutrina espírita ela é uma boa ferramenta, mas se a gente não tiver uma boa compreensão dela, incorreremos em falhas, em erros, né? Então que nesses estudos o nosso Mestre Jesus, o nosso Pai Criador e o nosso Anjo Guardião esteja assim
nos iluminando, abrindo as nossas mentes e os corações para que a gente possa receber todas essas observações, essas palavras, esses estudos, de uma maneira que a gente possa, com isso, alavancar, né? Não só achar bonito, mas tentar seguir adiante trabalhando essas questões, tá bom? Vamos aproveitar, então, este momento para agradecer. Agradecer ao nosso querido amigo Jesus pela oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, onde é uma escola para que possamos, além de estudarmos, além de ser um laboratório, a gente ajustar algumas questões do passado que, devido a esse nosso aprendizado, nos equivocamos, mas o nosso Pai Maior, que é justo e bom, nos oferece a cada existência, a cada reencarnação, essa oportunidade de melhoramento. Então, queremos agradecer por esse momento, nesse espaço virtual do Luz e Caridade, que nos oferece um momento para que possamos usufruir das ferramentas da doutrina espírita para termos um melhor entendimento dela e, com isto, um melhor entendimento nosso e da vida. Queremos agradecer pela oportunidade, querido amigo, de também podermos estar nos nossos lares, na medida do possível, mas com saúde e com uma fé que a cada dia trabalhamos para que ela se torne uma fé robusta, como diz o nosso irmão Kardec, para podermos seguir em frente, lidando com tudo o que é necessário lidar, mas que possamos, com isto, alcançar patamares melhores para nos melhorar esse planeta e ainda auxiliar aos demais. Muito obrigado, querido amigo. Fica conosco hoje e sempre.